Nós estamos aqui em mais um episódio do Fala Feminina por Fátima Torre. E o nosso tema de hoje é aquele que tem mantido os adultos responsáveis por crianças, por filhos, por alunos, por pacientes, acordados algumas noites por semana. Não é fácil a gente definir o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer com meu filho. Essa escola é legal, ela funciona. Isso que a minha filha me pede, o meu filho diz e ele exige, eu devo ceder, não devo ceder? O que eu devo fazer em relação a isso? Isso é uma angústia muito grande nos dias de hoje. Acho que talvez atualmente a gente esteja vivendo uma situação bem especial em relação a esse tema, porque nunca tivemos tantas demandas de informação e tão pouco sabemos, né? A gente tem muita informação, tem muita oferta de vai por aqui, vai por ali, e ainda continuamos perdidos. E para nos ajudar a pensar sobre isso, pensar o que se faz, o que se pode, que caminho seguir para as novas gerações. E eu trouxe aqui para nos ajudar a pensar sobre esse tema das futuras gerações, eu trouxe a psicóloga e psicanalista de adultos, crianças e adolescentes, a Elusa Henke. Além dela ter um consultório e fazer atividades voluntárias na Fundação Tênis, que é dedicada a crianças com necessidades, né, com vulnerabilidade social, ela ainda tem um casal de gêmeos, ambos com 31 anos, óbvio, são ambos. Adoro conviver e bater papos em família, velejar, viajar e tocar piano. Eu gostaria muito de ser tratada pela Elusa, porque ela, olha só, ela não fica só no consultório, ela toca piano. Só isso para mim já vale. Isso é uma maravilha. E eu trago também a Valesca Karsten, que é dona há 3 décadas de uma escola em Porto Alegre chamada E ela é pesquisadora e curadora de arte para a infância. A Valesca tem 3 décadas de relacionamento com pais. Vocês entendem a magnitude disso? Pai, mãe e filho. Então, assim, eu vou passar a palavra para a Valesca. Já vai passar a bola para mim. Já passo a bola para ti, Valesca. Qual é o babado neste mundo todo aí? Puxa vida. É um babadão. Uhum. Mas outro dia me perguntaram, se tu não fizesse, o que tu faz? O que tu faria? E eu pensei e disse, eu faria tudo de novo a mesma coisa. Uhum. Porque é um universo de muita gente, né? Não são só os pais, são os avós, os tios, as madrinhas, os padrinhos, as babás, sim, os vizinhos. É uma comunidade que a gente vai trazendo para perto. Uhum. É um trabalho de vínculo. Eu diria que o mais importante, assim, as crianças, quando elas sentem que aquele lugar acolhe e que os adultos estão acolhidos, porque assim, se os adultos não se sentem acolhidos, vai passar para a criança. Passa para a criança, que então, já reage, que né? já reage. Então, assim, a gente precisa conhecer, entender que às vezes aquela família tá com dificuldade de deixar, porque a gente sabe, né? Eu vou te dizer, eu acho que o que diferencia o meu trabalho, e aí eu vou puxar a brasa pro assado aqui, meu e da minha colega de mesa querida, que eu acho que a psicanálise me ajuda muito a tocar o meu trabalho. Eu sou uma pessoa que consumo psicanálise há mais de 30 anos. Porque eu precisei entender todo esse funcionamento das famílias e poder acolher isso. Sim. E não julgar, né? Me colocar num lugar de quem tá ali como adulta, amparando os adultos que ficam crianças quando seus filhos são crianças. Então, acho que idade são... Qual é a faixa etária das crianças? A gente trabalha com crianças de 1 a 6 anos. Uhum. Essa é a fase mais difícil para o ser humano, né? Eu ia dizer para a criança e para os pais, não, para o ser humano. Eu acho que é a fase onde a sensação que eu tenho, assim, que a gente tem muitas sementes boas
e que a gente joga pro universo para eles, assim. E aí essas sementes no tempo deles vão germinando, né? Porque tu imagina, nós trabalhamos com crianças que não sabem, às vezes não falam. Então, às vezes são crianças que é o primeiro espaço que eles vão conhecer fora a família. Então a escola tem um lado que, assim, que dizem, ai, não pode ser uma casa. Não, não pode ser, mas tem que ter uma cara de casa. Tem que ter cara de casa. Tem que ter, porque é uma ponte entre a casa e um outro lugar que eles irão depois. Eles são pequenos, eles precisam de cheiro de casa, de comida boa, de colo, de carinho, de olho no olho. Essas coisas, né? E são muitos desafios, né? Todos os dias. É como um coração que pulsa, assim. Todo dia tem coisas. Não tem nenhum dia que é igual ao outro. Sim. Eu acho que Alzheimer eu não vou ter. Muito bom. Eu me lembro quando deixava os meus dois, eu tenho 2 filhos, deixava na escolinha, né? E eu deixava com um misto de sensações que era de alívio, a criança tá sendo cuidada, tu escolheu aquela escola, tu sentiu que ali tem uma continuidade da casa e uma euforia de que tu pode fazer outra coisa que não seja só cuidar daquele filho naquele momento, né? Claro, tem mães, outro dia uma mãe que a criança estava em adaptação e aí chegou o dia que a gente falou, vai, e aí ela olhou para mim assim, eu posso? Eu disse, tu deve. Ela assim, o que tu acha que eu devo fazer? Eu disse, sei lá, o que te passa na cabeça? Ela, você acha que eu não vou conseguir? Eu digo, então vai pra casa e faz cocô com calma. Porque às vezes as mães não podem, as pobres das mães não podem. É verdade. Fica aquela criança chorando, batendo na porta, ou ela tem tanta coisa pra fazer, né? Então eu digo, vai pra casa, vai fazer cocô com calma que tu merece. Que maravilha. Elusa, e aí? E no setting analítico, como é que funciona aí, toda essa relação, né, com criança e adolescente? Eu estava ouvindo a Valesca aqui, né, e ela contando que a criança chega com os pais, com os avós, com os irmãos, com a babá, né, com a família, e eu fiquei pensando que no consultório elas chegam inclusive com a escola. A escola vem junto. Sim, né? claro. Então, é todo esse aparato, né, que envolve a criança e que, aliás, como a escola é importante, né? Porque parte da vida da criança, quando ela começa a ir para a escola, é toda uma parte do dia dela que ela passa na escola. Né? Então, como a escola é importante para continuidade e reforçamento daquilo que ela tem em casa, como acolhimento, como aconchego, como carinho, como afeto, e como muitas vezes a escola ela é um elemento que pode, inclusive, acrescentar coisas que ela não tem em casa. Por exemplo? Por exemplo, a questão da convivência com os coleguinhas, com os companheiros de turma, a ideia de poder começar a repartir coisas. A convivência da escola é o primeiro convivência social da criança. Sem dúvida. Né? E às vezes a escola, já diz, né? Eu não sei qual é o autor, me ajuda, Elusa, que a escola às vezes é a segunda chance de uma criança que tem tantas questões, né? E eu vejo a escola também como um lugar de que pode brincar. E a pedagogia é maravilhosa, né? Porque às vezes o brincar vai desatando alguns nós, onde eles podem simbolizar coisas, trazer coisas que sentem para os colegas e os colegas representarem aquilo, ressignificar. Então eu acho assim que a escola é um espaço de saúde. Riquíssimo, né? Riquíssimo. Eu te ouvindo falar no brincar, é claro que eu trabalho também com situações muito iniciais, né, de bebês com seus pais, enfim. E como é importante, eu vou puxar para esse lado de que seria bom que a criança também pudesse brincar em casa com os pais se entregar ao brinquedo com a criança,
Porque agora a Valesca está falando e nós temos um autor da psicanálise muito bacana, que é o Winnicott, né? Uhum. E que fala, inclusive tem o livro O Brincar é a Realidade, mas ele fala muito no brincar, e que brincar não é unicamente brinquedo, né? Mas é esse espaço de criatividade que os pais podem ter com o filho desde o início, é brincar com o bebê, com os sons, brincar com sorrisos, com caretas, faces, né? Então, quando eles chegam na escola, eles ampliam muito mais esse brincar, né? Eu acho que, eu me lembro, quando eu fiz minha tese de mestrado, eu observei bebês em creches, né? E é claro que eu precisei delimitar a idade dos 9 aos 12 meses, né? Mas isso que tu falas da escola, ficou muito claro para mim isso, de crianças que às vezes não tinham, por inúmeras questões, determinadas experiências em casa, e que na escola eles podiam ter essas experiências. Então, eu vejo a escola, e a escola faz parte do setting, né? Dos elementos, dos personagens que eles trazem para o setting analítico, também como um modelo de convivência, né? E com um modelo de afetuosidade, de relação afetiva. E acho que eu quero repetir o que a Valesca falou, que eu acho que é a partir daí que as coisas se dão, do vínculo afetivo. Tu falaste uma coisa, que os pais brincarem. Eu pergunto para a Valesca, porque a Valesca usou uma segunda chance, né? A escola como uma segunda chance. Como é que é os pais, quando tu fala os pais brincarem ou não, significa que os pais delegam para a escola algo que eles às vezes não têm condições de fazer. Seria essa uma segunda chance que tu estavas colocando antes? Sim, uma segunda chance da escola funcionar como uma rede de apoio e até dar uma sustentação criativa para esses pais ressignificarem o brincar. Eu tenho achado que sempre a maternidade é muito difícil, né? Mas difícil? Tu tá, jura? Mas eu chamo de maternidade atropelamento com fraturas múltiplas. A gente se recupera, mas nunca mais será a mesma. Nunca. Né? E parece assim que a gente tá no mar do sul, assim, que tu fura uma onda e vem outra. E tu fura uma onda e vem outra. Então, assim, eu acho que a escola alivia, porque é bem como tu dissesse, quando eu levei os meus filhos na escola, eu tinha uma mistura de alívio e de culpa de me sentir aliviada. Então, hoje em dia, eu acho que está muito difícil, porque na contemporaneidade tem muitos especialistas palpitando o tempo todo. Eu vejo as mães querendo dar conta de tudo, e a gente não dá conta da maioria das coisas, né? Então, às vezes, as crianças levam para casa, quando eles começam a falar, ideias de brincadeiras que eles gostaram, e como se eles dissessem assim, brinca comigo disso também. Então, eu não acho, porque tem pessoas, por exemplo, eu com meu filho guri, menino, eu não curtia muito brincar com as brincadeiras que ele gostava, né? Eu sentava, mas eu brincava com ele do meu jeito, que era cozinhando, trazendo ele comigo, inventando história de boca. Eu começava a história, ele dizia uma palavra, eu ia, sabe? E a gente ficava junto. E eu acho, então, que o brincar passa muito pelo estar com. Estar com. E olho no olho, assim, sabe? Porque eu acho, um bebê abre o paneleiro da cozinha, verifica se tá tudo em ordem, que ele não vai se machucar, e deixa ele tirar para fora e fazer barulho. Exatamente. Sabe? Então, eu acho que vai muito do repertório criativo e da disponibilidade. E talvez também de uma não rigidez, né? Os meninos eram pequenos, um dia eu cheguei em casa e assisti a seguinte cena. A menina que ficava com eles estavam todos fazendo assim, era uma panela de pipoca que estava estourando sem tampa, e a cozinha se encheu. Eu olhei para aquilo,
Gente, eu pensei na limpeza, na tarefa, eu pensei na tarefa. Assim. Mas aí eu olhei para eles estavam numa alegria, porque aquilo não tinha tarefa de limpo, sujo, não, e bom, é encantador ruim. de ver pipoca estourando. E aí, assim, foi algo... Eu olhei e disse, mas isso é legal, né? Tu sabe que a gente fala no brincar, mas eu acho que a ideia do brincar é prazer, né? Prazer. É prazer. Agora a Valesca falou estar com... que pensando no nosso tema de hoje, né, eu acho que a primeira coisa que começa lá no início, parafraseando o Winnicott, tudo começa em casa, né? Eu acho que começa justamente pelo prazer de estar juntos, né? Os pais com o bebê com os pais. E eu acho que o brinquedo que a gente estava falando, o brincar, ele significa tudo isso, né? Essa coisa de descontração, essa coisa de deixar a criança ser criança, brincar com panelas, brincar com as coisas que dão prazer para ela, porque às vezes não é o que dá prazer, não é o brinquedo caro, o brinquedo eletrônico, o brinquedo cheio de as cores, eu ia dizer cheio de cores, sim, as cores, elas são estimulantes, elas são coisas que o bebê, a criança se empolga com aquilo, mas não obrigatoriamente as cores precisam ser de um grande brinquedo, as cores podem ser das panelas da cozinha, sim, dos potes coloridos. Sim, né? Então eu acho que esse estar com e esse prazer de estar com, que eu acho que é o início de tudo, né? Porque é ali que começa a se formar o vínculo. E a intimidade, né? Porque exatamente, às vezes eu vejo assim, que é como a Fátima falou assim, eu tenho que me cuidar, e aí eu vou de novo para a psicanálise, eu reaprendi a me observar. Porque eu acho que às vezes a vida é tão corrida e as mães não têm tempo, se eu bobear, eu viro tarefeira, tá? Sim. Então, assim, tipo, a galera fez a pipoca, todo mundo curtiu, mas eu tenho que limpar isso aí, entende? E eu vou dar um jeito de a coisa ficar limpa. Mas aí com os meus filhos, assim, nos meus tratamentos, eu fui observando, isso eu gosto de fazer. E aí quando tu gosta, aí faz a conexão, né? Sim, mas aí a criança vê que tu gosta. E aí o que é a poesia, né? É quando a mãe brilha o olho e diz assim: olha o passarinho, vamos pra praça. Mas é como se tu diz assim: vive, filho, a vida vale a pena, mas né? Tu sabe que esse gostar, eu acho que a gente, por exemplo, esse gostar, ele tem a ver não de trazer a criança para o que a gente gosta, mas da gente poder ser criança junto. Com a criança. Isso aí. E curtir, e ter prazer, sim. se jogar no chão. Sim. Né? E eu acho que tu sabe que eu vinha vindo para cá e pensando, uma coisa que eu não posso deixar passar é a questão da intimidade. Né? E agora tu tocaste o que é intimidade, Gurias? Bom, vamos lá. Desculpa, eu te interrompi aí. Não, até a gente agora, nós estamos falando lá sobre a questão dos vínculos, né? Nesse momento em que se dão tantas dificuldades de vínculo e as redes sociais puxando, né, para um outro tipo de relação. Então, assim, essa intimidade é aquela intimidade de estar junto realmente, de estar ali recebendo e respondendo um ao outro, de poder esse prazer de estar junto, esse prazer de capturar o que o outro está me transmitindo, aquilo que o outro... O bebê, o que ele espera, né? Muitas vezes o bebê, ele quer um colo. Só mexer no cabelo da mãe. Ele quer um sorriso da mãe. Ele quer ouvir a voz da mãe. O timbre da voz, a corda vocal vibrando, o cheiro da mãe suada, calor, da mãe cheirosa. É isso. E essa intimidade... Aí vou falar um ponto e vamos no meu raciocínio, ver se tu me ajuda ali como psi. A intimidade é o que te permite depois tu dizer assim, Fátima, desce do sofá, filha.
Chega. Porque eu acho, às vezes, eu vejo o sofrimento das mães de não bancarem o limite. O limite, eu quero falar de limites, mas... Sabe? Porque, então, a intimidade, ela te dá esse poder de tu poder dizer assim, bom, eu te abasteci, eu sou adulta, eu sei o que é melhor pra ti, porque tu és criança e tu não sabe. Então, assim, fulano, chega. Sim. Então, então isso, pegando o gancho aqui, porque essa intimidade se forma justamente de tu sentir que tu tem o teu filho dentro de ti e que o teu filho tem a ti dentro dele, né? E que isso permite que tu possa trazer os nãos, que tu possa causar frustrações quando ocorrem os nãos, sem medo de que aquela relação vai se danificar, porque aquela relação está muito forte dentro de um e de outro. E aqui eu quero incluir o pai também, tão importante em tudo isso, né? Desse trio que tem um ao outro dentro de si e que isso permite que inclusive a criança possa ir para a escola, né, com maior tranquilidade. Mas eu acho que voltando, né, é essa intimidade de saber que um está com o outro e que a relação é forte e que suporta os nãos, que suporta as frustrações e que suporta, vamos dizer assim, que em algum momento um esteja brabo com o outro e que isso não vai danificar. Isso não vai mexer com a estrutura da relação. Né? Inclusive, é o contrário, né? O limite ampara. A criança acolhe. Fica mais segura, ela fica menos angustiada e a coisa do pai e da mãe estarem em sintonia, assim... Um disse, mesmo que o outro não concorde com ipsis literis com aquilo, depois o casal conversa, mas na frente da criança, muito importante dos dois estarem assim em sintonia, né? Porque isso é que transmite para a criança. É tão interessante como a criança fica perdida quando não tem os limites, ela fica angustiada. Sofre. E tem uma questão aqui muito bacana que eu acho que para os pais... É importante, né, que às vezes, e com adolescente, às vezes isso ocorre de uma forma mais problemática, que quando ele se opõe, ele não se opõe para que os pais façam o que ele quer. Ele se opõe porque ele precisa se opor para construir a sua identidade. E é importante que essa oposição encontre um obstáculo, porque é isso que vai dando moldes, isso que vai dando contornos, né, ao seu próprio pensar. Então, essa ideia de que é preciso fazer tudo que a criança quer ou que o adolescente quer, isso é um abandono. Isso é deixá-lo sozinho. Sim. Num momento que ele não tem condições. Sabe que na volta da pandemia, as crianças voltaram retraídas, assim, né? O brincar foi fundamental para que eles pudessem simbolizar a arte também, né? Eu trouxe como sugestão para as professoras um artista, que a gente trabalha muito essa questão da arte como recurso, né? Sim. Um artista espanhol que trabalhou a palavra com o desenho. Então vieram assim, eles representaram os pais trabalhando em casa, fizeram um desenho que está exposto lá na escola. Meu trabalho é brincar, e como se ele estivesse na frente de um computador desenhado, uma criança maior que representa, porque o desenhar para mim é uma forma de linguagem, né? Claro. Sabe que às vezes um desenho diz muito das crianças, então acho que eles ter esse estímulo. E até desenhos que para nós às vezes podem não parecer desenhos. Que são ininteligíveis a princípio, né? Mas são expressões, né? Eu acho incrível. O que as crianças trouxeram depois da pandemia? O que tu percebeu? O que aconteceu dentro das casas e que as crianças narraram? Eles tiveram muito sofrimento de ver os pais sofrendo. Os pais com medo. Porque eu acho que a sombra da morte permeou todas as famílias, assim. E eles tinham medo. E era um medo que não era representado porque não era um medo de coisas ditas. Então era um medo fantasiado. E tudo que é com fantasia
é pior. Fica muito maior. O monstro é muito maior. Então, eu orientava muito os pais para que dissessem, olha, tá acontecendo isso, ou desligassem um pouco as televisões para que não ficasse todas aquelas notícias o tempo todo, né? Mas com o passar dos dias, dos meses, do ano, as coisas foram melhorando, assim, porque eles voltaram a conviver com os amigos, a trocar informações, a trocar brincadeiras, e isso foi se aliviando. Eles viram que não aconteceu só com eles, existia uma situação... Cada um podia trazer. Sim. Então, eles faziam as rodas com as professoras, e contavam, e falavam, e diziam, né? A coisa dita, ela é muito menos pior do que não dita. Então, a gente tinha essa disponibilidade de escutar mais. E no afã dos encontros e dos reencontros, começaram assim, os maiores, um convida o outro para ir na casa do outro, e os pais permitindo, e vida voltando, né? Sim. Que todo mundo ansiava por isso. E eu me lembro que uma menina disse assim para mim, Vavá, tu diz para minha mãe que eu não quero decidir se eu vou dormir na casa da minha amiga. Eu quero que ela e o pai decidam. Meu Deus, que loucura, né? E aí tu vê assim, que maravilha ela poder me pedir isso. E ela tinha liberdade para isso, né? Um espaço de alguém que pode dizer o que ela não tá podendo dizer, porque também medo de dizer isso pra mãe e pro pai, de decepcioná-los. Sim. Como assim que se eu gosto tanto daquela minha amiga que eu não vou dormir na casa dela? Então, imagina a saúde dessa menina de pedir ajuda e dizer com todas as palavras, e isso com 5 anos, 6 anos. Maravilhoso, né? Mas no sentido de que os pais não gostavam disso? Não, os pais deixavam ela ir. Quando a amiga convidava, pode ir. Né? Ela foi uma vez, ela deve ter se angustiado de ter ficado naquele lugar que ela não podia ficar a noite inteira. Ela não estava podendo. Não que não gostasse da amiga, sim. Mas então às vezes eu vejo que os pais ficam muito encantados com a vida social dos filhos e eles pedem, mas eles não têm a noção de como que é passar a noite inteira na casa de uma pessoa, que às vezes até na casa da avó. E muitas vezes eu já fui buscar filho. Exato. Que a partir de um determinado momento eu já queria voltar para ele, era o suficiente aquela visita. E esse equilíbrio é bem difícil, né? É um equilíbrio que, de novo, requer muita intimidade. Né, de conhecer o filho, né, esse equilíbrio no sentido de quando tu está sendo demandada para opinar, para te apresentar, e quando tu está sendo intrusiva de te apresentar. Né? Intrusivo ou intrusiva. Né? E que eu acho que isso requer, de novo, passa pela questão desse conhecimento. Eu ia dizer autoconhecimento, porque o autoconhecimento te ajuda muito no conhecimento, né? Mas, assim, esse conhecimento um do outro que pais e filhos podem ter, e seria interessante e importante que tivessem, nesse sentido de poder captar o que o filho está precisando naquele momento. Se ele está precisando de que eu possa pensar por ele, e muitas vezes, tanto a criança como o adolescente estão tão angustiados com alguma coisa que é difícil essa angústia poder ser processada a nível de pensamento. Então, precisa que o outro, o adulto, ajude-os a pensar. Né? A decodificar a emoção. E nessa loucurada que é o dia a dia, eu vejo as mães muito cansadas. Isso que eu gostaria de falar. Como é que é para as mães aí? Eu vejo elas assim, tendo que dar conta de muito mais do que elas poderiam. Acho, às vezes, até desumano a quantidade de demanda que elas têm. Pois é, mas isso, por exemplo, tu lá na escola, né, tu vês bastante, deve ver bastante isso, as crianças muito demandadas. Também. Muito ocupadas. E, claro, e a mãe vai sendo demandada da mesma forma, né? Vamos dizer assim, porque a gente está falando ali do brincar, da simplicidade, né? Então, assim, eu vejo que a criança nasce já com algumas determinações de que ela tem que ser bem-sucedida, falar outra língua aos 6 anos. Excelente profissional, falar uma outra língua quanto antes
melhor para não ter sotaques. Não chorar? Não chorar. Não chorar. Na adaptação, assim, minha filha não chorou na adaptação, Isso. como se chorar no período de adaptação fosse ruim, aí né? nós entramos num mar, né, universo, né? Na questão da dor, do sofrimento, como não dá mais para ter dor, não dá mais para ter sofrimento. Tédio. Todo mundo tem que ser feliz e alegre o tempo e não todo. pode se entediar aquela coisa assim, olha, só um pouquinho, eu estou fazendo uma coisa, tu me espera. Né? O exercício ético começa por nós, pais. A gente não tem que ficar, sabe? Eu às vezes tenho relatos de conhecidos, assim, que me dizem, nós fomos viajar longe. Eu fiz toda uma programação na estrada. Eu fico me lembrando quando eu viajava, quando eu era pequena, que meu pai dizia assim, ei, tô dirigindo. Sim. E ok, né? Sim. Nós chegávamos no destino e nós ia aproveitar do jeito que dava. Então é como se essas crianças não pudessem. Eu não sei se é o medo do tédio das crianças, que elas vão demandar muita atenção, entediadas. E se não é melhor ocupá-las, né? Mas então eu fico pensando que é difícil essa justa medida, assim, sabe? E entra muito assim, porque tem uma questão que eu acho que por isso que eu acho que o meu pseudo-auto-falho antes sobre autoconhecimento, porque eu acho que tem muitas coisas que ocorrem com os filhos que faz gatilho dentro dos pais, né? Perfeito. Então são gatilhos que remontam à própria vivência dos pais como criança e como adolescentes. Sem dúvida. Né? Então, às vezes, é difícil de ver no outro aquilo que não está resolvido dentro que eu não consigo perceber em mim. Então, por exemplo, uma criança chorando, o choro é uma forma de comunicação, de falar aquilo que não está dando para colocar em palavras. E aquilo angustia, tipo, não chora, porque se tu chorares eu vou ter que dar conta de alguma coisa que está me incomodando, que está me angustiando. E eu não sei o que é. Né? E eu às vezes tenho que amparar isso e eu preciso de um tempo para eu ir conversando, para que essa pessoa vá se dando conta, porque tem uma tendência assim, não é comigo, é aqui, né? Então, o problema é teu. Então a gente tem que ver assim, bom, o que a gente pode fazer, porque o objetivo é que essa criança fique bem. E porque para uma criança ficar bem num lugar, os pais têm que estar muito bem com essa escola. E uma escola não é uma prestadora de serviço. Não é um hotel. Em qualquer lugar, Valesca. Pergunta para Valesca, qual é o tempo ideal para uma criança ficar na escola durante o dia, assim? Pergunta bem difícil, né? Eu acho que o tempo ideal é o tempo que aquela família precisa mesmo. Eu sempre indico, né, uma indicação não quer dizer que seja o ideal, eu falo através da minha experiência. Eu acho que a criança deve ficar um tempo na escola, mas ela tem que ter o tempo da casa dela, onde ela possa acordar com calma, onde ela pode ver o movimento da casa, onde ela possa comer com calma, ver que a mãe vai trabalhar, e de repente a mãe volta para buscar, para levar na escola. Sabe que por muito tempo eu trabalhei assim com turnos, ou turno da manhã ou turno da tarde. Depois da pandemia, os pais me pediram mais tempo na escola, porque eles precisavam retomar as vidas e os seus trabalhos. E aí a gente criou um turno intermediário, assim, que eles chegam 10h30 da manhã, eles brincam, eles almoçam. Só que eu fiz uma combinação. Eu vou me organizar para isso, o time vai se organizar para isso, só que uma coisa eu não vou abrir mão, que eles durmam depois do almoço o tempo que eles precisarem. E o sistema imunológico, tudo que eles estão aprendendo, eles precisam de tempo de repouso para poder apreender todos esses estímulos. Então a gente fez um esquema que eles dormem, às vezes tem crianças que dormem 2h30 depois do almoço, e eles acordam felizes, plenos. Eles dizem, mamãe, eu gosto de dormir na minha escola.
porque eles sabem que ali não vai ter. Então, assim, os adultos nanam um por um, as profs. Quando eles acordam ali, ficam naquelas coisas, naquele cheirinho, cada um leva suas coisas de casa. Então, isso esse tempo precisa. E às vezes a gente trabalhando, tem um compromisso, tem que sair, a gente tem que acabar apressando, assim. Eu vejo as crianças angustiadas, às vezes, de tanta coisa. Tu sabe que, pegando o gancho da Valesca, da questão do tempo na escola, que tu perguntaste, né? A gente sabe que a criança, ela tem um tempo de vida em que ela vai introjetando, internalizando a mãe dentro dela, internalizando os pais dentro dela. Isso leva um tempo, né? E leva os primeiros anos ali, né? Até que aquele objeto, como a gente chama na psicanálise, vai sendo internalizado. O tempo da escola, eu acho que eu sei que os pais precisam trabalhar, que os pais precisam tempo para as atividades, mas quanto mais esse tempo possa ser considerado também como o tempo que a criança tolera e consegue ficar longe dos pais, né, da família, é importante, porque nós estamos falando aqui de construção de futuro. De criança pequena. E a construção de futuro... De sociedade. Nós todos, adultos, nós somos... Nós vamos nos construindo desde o início, lá desde antes do nascimento, desde a gravidez, né? Então, uma criança precisa de tempo, assim como um fruto precisa de tempo para amadurecer, uma criança precisa de tempo para se constituir. E para ter dentro dela o pai e a mãe internalizados, que é o que ela vai levar para a vida como ferramenta e como, vamos dizer assim, como força dentro dela, que no início precisou que fosse essa força do amparo e daqueles pais presentes. Então, uma criança tem um tempo que, se ela passar daquele tempo, a sensação de abandono, o sentimento de abandono e do pai e a mãe não voltam mais para me buscar, é desesperador. Então, eu queria enfatizar isso do tempo da criança, que isso é muito importante, que nos primeiros anos de vida o tempo é muito menor. E vai aumentando à medida que a criança vai crescendo e amadurecendo e possa se sentir discriminada, individualizada dos pais. Que tem estofo para poder suportar a ausência. Esse tempo seria, quando tu diz ele é gradativo, ele pode ser 2 horas, 4 horas, é isso? São pequenos períodos que vão se alastrando, vão crescendo, é isso? Uma adaptação ao momento da criança. Exato, e é uma adaptação também ao ritmo da escola. Porque a escola, por mais acolhedora, tem atividades, tem uma rotina. Então, uma criança também ela precisa ser respeitada no seu tempo físico para suportar todas aquelas atividades, todas aquelas brincadeiras. E tu sabe, Valesca, que agora, te ouvindo, eu me lembrei de uma outra questão, que eu acho que a escola não pode substituir a família, e ela nem se propõe a isso, né? Então, não dá para pensar que, por melhor que seja a escola, se a criança pequena passa o dia inteiro na escola, ela vai substituir porque a Valesca falava desse tempo, da mãe que sai, da mãe que volta, e eu diria também dessa convivência que volta lá para o nosso quase início, porque não tem intimidade, não tem vínculo, porque muitas vezes se diz assim, o que importa a qualidade. Não, para ter qualidade também precisa ter uma certa quantidade. Né? Então, eu acho que tempo com a família, tempo em casa, tempo com os pais, é estruturante para a criança. Agora, vocês estão falando, e a realidade, hein? Batendo a sua porta. Tem mulheres que trabalham o dia inteiro, né? Homens
quando elas têm o pai junto, né? Também os homens parecem cada vez mais distantes. Não sei se isso fecha ali com a escola, se há interesse dos homens em estar mais próximos da escola também, mas eu vejo que as mulheres têm uma demanda, aquilo que tu falaste, elas estão, é brutal, é uma demanda do corpo delas, é uma demanda do emprego, da casa, dela como mãe, e quando tu fala assim, Elusa, de que é preciso ser gradativo e tal, tarará, quem pode fazer isso? Isso seria o ideal, né? Sim. E a realidade, como é que fica? Eu acho que cada um, né, se a gente considerar, se puder estar na mente, né, do pai e da mãe, que é importante para a criança esse tempo juntos, eu acho que porque a gente, todas essas coisas, essas demandas que tu falaste, elas podem ser consideradas e algumas postergadas. Né? Então, acho que tem aquelas que realmente são necessárias, mas a criança também sente quando os pais gostariam de estar com ela e não estão. Elas sentem? Elas sentem, e eu acho que isso precisa ser falado. Uhum. Eu acho que tem muitas coisas que às vezes os pais dizem, não, mas ela sabe. Não, tem que ser colocado em palavras. Eu sinto saudades de ti, eu vou sentir saudades de ti. Logo que eu puder, eu venho te buscar. Né? E tem coisas que não adiantam, o tempo que a criança precisa para ir se constituindo, o adulto vai precisar abrir mão de algumas coisas. E né? passa tão rápido a infância. Passa tão rápido. Às vezes os pais me dizem, pá, mas esse esquema que tu tá montando de horário vai quebrar minhas pernas. Eu digo, mas não tem coisa melhor do que tu bater a porta de uma escola e saber que tá bem e que vocês vão ficar bem para ir lá fora produzir. E isso que a Elusa fala, eu acho que são pequenas concessões que fazem muita diferença. Sair um dia mais cedo do trabalho e fazer alguma programação, ir pra praça. Ir pra praça. Sabe? A gente leva as crianças passear na praça, às vezes eles me dizem, eu nunca tinha ido na praça. Qual é a praça que vocês levam? Qualquer praça que... Bom, a gente vai numa perto da escola, mas as crianças, eles não têm o hábito de brincar ao ar livre. São crianças que ficam muito confinadas. E no final de semana vão pro shopping? Não sei onde viajam pra praia, mas assim, não tem essa coisa de simplesmente sair de casa com uma bola e explorar uma praça. Sabe? Às vezes eu fico pensando até uma criança que possa ser colocada numa escola que fica próxima ao trabalho dos pais, por exemplo. Que tu vai e almoça com a criança, ou pega a criança para ir almoçar em algum lugar ali perto, um lugar que pode ser muito simples. Sim. Né? Mas eu acho que são movimentos que mostram que tu quer estar com ela. Eu acho que é muito complicado quando a criança sente que ela vai para a escola porque os pais querem se ver livre dela. Ou porque os pais querem estar o menos tempo possível com ela, né? Então, isso eu acho que esses movimentos que vão demonstrando para a criança que ela é desejada, que a companhia dela é uma boa companhia. Sim. Né? E que os pais gostam de estar com ela. Exato. E assim, eu acho que às vezes também tem uma confusão de que quando chega em casa, essa criança tem que ficar no seu quarto brincando. E eu acho que os pais, às vezes, não se dão conta de quanto essa criança já pode ajudar em pequenas tarefas e o quanto eles se sentem importantes quando eles ajudam. Juntar a pipoca do chão que pulou da panela. Pôr a mesa, comer num lugar diferente, numa mesa mais baixinha, onde a criança possa pôr a mesa. Não vai botar daquele jeito, mas assim, grandes noções de ética a gente aprende à mesa. Me alcança... Espera o outro comer, vê da preferência, bate um papo. Vamos e não os brinquedos. Exato, e não assim aquela coisa invasiva. O que tu fez? Tu comeu? Assim, hoje, qual foi a coisa mais legal hoje que aconteceu no teu dia? E não ficar invadindo tanto o espaço, esperar que a criança traga. Porque lá a escola também é um espaço de privacidade para as crianças. E as crianças também precisam de um espaço privado. Como é que é isso da privacidade na escola? De eles estarem
com outras pessoas de confiança, com os colegas, com os amigos, exercendo o seu jeito de ser fora de casa. Então, é o espaço privado dos pais e das crianças também. Vocês não têm noção da maravilha que é ver crianças de 1 ano e pouco, quando eles se dão conta que para fazer parte de um grupo eles têm que conquistar os amigos. Ah, que lindo isso. E, por exemplo, joga uma bola, né, pro pai e a mãe, o pai e a mãe jogam a bola no pezinho ou alcançam na mão. Para um colega dessa idade, não é assim. Joga lá pro outro lado. Aí ele tem que ir lá buscar aquela bola, voltar, estabelecer olho no olho, mas aí quando rola... Eu sou foda. E aí vem aquela coisa assim, sabe? Eu fiz um amigo. Aham. E é muito legal de ver. Tu sabe que É quando lindo. eu Bacana. observava os bebês para minha tese, eu assim descobri coisas incríveis assim que às vezes a gente pensa a criança não está se dando conta, não é capaz de eles identificarem quando tinha isso é dos 9 aos 12 meses, de identificar quando tinha um coleguinha Que não um veio. companheiro que não veio ou que não estava bem, né? Que estava mais chorosinho, o que a professora lá colocava num lugarzinho assim mais privado, porque ele estava com febre, para ser acompanhado. Os outros vinham engatinhando Pra e ver. ficavam todos em volta. assim. Jura, que lindo. E alcançavam brinquedos. Então, eu estou dizendo isso como um exemplo de como eles, vamos dizer assim, então, desde o início, aliás, a percepção das crianças, dos bebês, das crianças pequenas, né? Aquilo que eles percebem no nosso olhar, o que eles percebem na No nossa... não dito. né, na nossa face, na forma como chegamos perto deles, ela é muito maior do que a nossa. Nós perdemos isso com o nosso desenvolvimento. Então, eles são um radar, eles são uma parabólica, Sim. né, que está sempre captando tudo. E quando a gente não imagina tudo que eles sabem de nós e tudo que eles captam do nosso sentimento por eles. Tá tudo dito, Tá né? tudo colocado ali, né? Então eu acho que assim, eu acho que a gente entra numa outra questão, porque isso é negado pelos adultos. É negado pelos adultos tudo que a criança percebe, tudo que a criança sabe, né? Tudo que ela ouve, né? Daquilo que é dito e daquilo que é não dito. Né? Todas as percepções e que vão fazendo parte daquilo que ela sabe que ela significa para o adulto. Né? E eu acho que entra ali agora um outro complicador, que são as redes sociais, né? Que são os adultos mais envolvidos com o seu celular do que com seus filhos. Isso E eu as vou crianças dizer. com celular. Como é que é na escola? Dá para levar celular? Não, e eles são muito pequenos, né? Mas eles sabem usar o celular dos pais, né? Eles sabem. Nenhum desses de 5, 6 anos tem celular. Não, até porque a gente procura não usar, a gente usa computadores dentro das salas quando a gente vai fazer uma pesquisa que a gente mostra que usa o recurso da tecnologia, mas no cotidiano não tem esse recurso. Embora tem coisas muito legais da tecnologia, né? Sim, que eles precisam. muito. A gente fez um projeto sobre a Amazônia, a gente fez lives com o pessoal, professores lá da região amazônica, eles conheceram, fizeram muitas perguntas, tinham muitas fantasias em relação aos animais como é que selvagens. foi uma live para essas crianças pequenas sobre a Amazônia? Como é que foi? A gente conversa com eles, fala com quem a gente vai falar, sobre o que a gente vai falar, eles elaboram as perguntas e eles entrevistam essa pessoa. Mas isso com 4 anos em diante. De 5 a 6 já dá para fazer. Porque isso já faz parte do dia a dia deles, né? Eles veem os pais fazerem, eles sabem que isso existe, né? E como isso é importante que ele seja uma ferramenta a mais. E não há um ferramenta. meio Não. né? Porque e eu acho que volta de novo lá no vínculo e na intimidade e na presença, né?
na presença, porque pode os pais estarem junto com o seu filho e utilizando essa ferramenta para ver coisas, né, para mostrar coisas, mas juntos. Eu acho que é muito complicado quando isso separa, né? Quando cada um fica no seu mundo com o seu instrumento, né? Eu acho que a pandemia ela veio para acelerar os processos, principalmente da educação. Outro dia eu estava ouvindo 2 professoras lá no Rio de Janeiro falarem como elas estão dando aula para o ensino médio de matemática e de português. E aí uma falou que vai muito na educação infantil da escola que ela trabalha, que é desde a educação infantil até o ensino médio, para ver como os recursos que os recursos criativos que as professoras da educação infantil usam para falar com os alunos. Olha que coisa bonita. Como é que funciona? Porque as professoras, as crianças na educação infantil, elas têm o poder de concentração delas é menor do que uma criança maior, do que um adulto. Então, elas sempre têm que criar vários recursos para que elas aprender a atenção daquelas crianças. Então, é muito através da brincadeira e do lúdico e da coisa dinâmica. Então, assim, eu fico pensando o compromisso da educação infantil, o compromisso que a gente tem enquanto professora e ali na escola, o quanto a gente usa desses recursos da literatura, da arte, para começar a estimular nessas crianças o pensamento crítico. Porque não adianta tu dizer é tanto de tela, cronometrar a tela, limitar a tela. É óbvio que os pais têm que olhar isso, mas mais do que isso é ensinar as crianças a verem o que é importante aprender e o que não é importante. Eles precisarem aprender sobre esse pensamento crítico. Tu sabe, agora também te ouvindo fui pensando, porque eu acho que o complicado é quando a tela entra no lugar de. Ela vem para preencher um espaço vazio, né? Não preenchido pelo eu próprio, né? Então, assim, como companhia, né? Companhia que eu digo não é nem para falar com um amigo, mas é, né, entrar num mundo onde o próprio... Substituir a companhia. Substituir o outro, a presença do outro, né? Então, assim, quando ela é uma ferramenta que eu autonomamente busco para me servir. E o complicado é quando eu me sinto possuído por aquela ferramenta. Eu passo a ser, vamos dizer assim, submetido, eu passo a estar submetido àquela ferramenta, ao invés de submeter a ferramenta à minha necessidade. Então, eu acho que, como a Valesca diz, a questão do tempo, pode, não pode, eu acho que sim, que os pais precisam cuidar disso, principalmente com as crianças pequenas, né? Mas eu acho que ao longo do desenvolvimento, aquele ser que eu cuidei para desenvolver desde o início, para que ele tenha uma boa autoestima, para que ele goste de si, e ele gostar de si vem muito de como ele se sente gostado, né? Como ele aguenta a frustração de eu dizer não, porque às vezes os pais, eles me dizem, eu passo o dia no celular, eu trabalho no celular, e aí como que eu digo que não se ele me vê no celular? Mas aí entra o papel do adulto. Eu sou um adulto, eu estou trabalhando, é diferente. Tu não tá na época de trabalhar, tu tá na época de brincar, mas eu quero brincar no celular. Não, nós vamos negociar. Primeiro vamos fazer uma outra coisa, depois eu deixo brincar naquilo que eu achar que tu pode... Desenhozinho. Aliás, isso me chama para uma outra questão que eu lembrei agora, que é a questão de colocar nos restaurantes, os pais colocarem videozinhos para a criança enquanto eles almoçam. No avião, no restaurante, tudo, no clube. O momento da alimentação, o momento na mesa, o momento... Esses momentos em família são momentos para estar juntos, estar como até para não falar nada. Sim, a intimidade permite que tu estejas aí sem falar nada. Então são momentos para estar juntos e né? Estar com. E eu me lembro de brincar. Então, assim, ó,
essa coisa da criança ficar vendo filmezinho para os pais poderem almoçar e a criança, os pais conversando com os amigos, a gente vê, e a criança fixa lá. Eu me lembrei até de um vídeo que circula ali que eu vi no Instagram, que a mãe está brincando com o bebê, assim, brincando, colocando ele para cima, fazendo careta, e ele ri, ele está encantado com aquilo. E daí ela disse, agora o meu filho vai para o modo zumbi, e liga a televisão, e ele fica lá apatetado, apático. O que está acontecendo ali naquele momento? Onde é que ele foi, né? A subjetividade, a troca. Então, eu acho que momento de estar juntos é momento de estar juntos. Não vamos deixar que outros ocupem o nosso lugar na mente do nosso filho. E também, às vezes, é tão simples. Leva na bolsa meia dúzia de canetinhas. Isso. Algum recurso, brinca joguinho, junto. E fica junto fazendo. Eu vi num restaurante, eu não me aguentei, né? Eu estava num restaurante e vi pais chegarem com canetinha e aquelas folhas de crianças bem pequenas naquela cadeirinha alta e as folhas de desenho para pintar dentro. De colorir. Né? De colorir. E eles ali e tal, e mostrando, olha aqui, olha aqui. Porque quando a criança está com um celular ou com um iPad ou com uma televisão vendo desenho, ela não está interagindo, porque aquilo ali é uma coisa passiva. E não interage, né? E daí eu não me sofri, eu estava saindo assim, meus parabéns, que beleza isso que eu estou vendo. Porque é outro universo, é outra proposta, né, de interação, de integração. Até brincar, às vezes, a tampinha da garrafa de água, bota embaixo do prato. Tem tanta coisa, né? Brinca, troca, eles adoram. Mas é só para ilustrar o que a Lusa está falando. Eu fui numa exposição em São Paulo e as crianças de 4 anos, foram desafiadas a fazer o autorretrato da mamãe. Meninos, vocês não têm noção. Era o rosto redondo da mãe, o nariz, a boca, e nos olhos era o quadrado do celular, como se a mãe estivesse filmando na horizontal. Mentira! O que nós estamos criando, gente? Então, nesse embalo, assim, a gente é cheia de exemplos, né? Porque a gente está com as crianças, está cheia de exemplos. Uma menina que pergunta, tia, por que a mãe gosta mais do celular dela do que de mim? Daí, mas por quê? Por que tu achas isso? Sim, porque ela pega o celular e ri, e fala, e fica muito faceira ali com o celular na mão, e ela não faz isso comigo. Então, né, tu ouve coisas assim que tu fica assim, é uma dor. É uma dor. Ela fica assistindo a mãe estando em outro planeta. Ela não tem acesso. A mãe tendo prazer e gozo, vamos dizer assim, com algo que não é ela. Não é. E ela está ali do lado. Né? Um dia eu vi no aeroporto, tinha uma fila para fazer o check-in. E aí eu vi que uma criança chorava, parava de chorar. Tarará. Aí eu saí da fila, fui olhar, tinha um bebê num carrinho e ele estava com o celular, aí precisavam pegar o carrinho para despachar e tiraram o celular. Esse bebê parecia que tinham cravado uma faca nele. Ele chorava, ele berrava. Então alguém teve que, sair correndo para ver como é que socorria essa criança. Mas isso é um demonstrativo que aquilo lá já é uma dependência. Completamente. Outra coisa que aparece muito, assim, a dificuldade da alimentação. Como eles torturam os pais, assim, os bem pequenininhos. Eles negociam, eles tiranizam, assim. Tiranizam. Uma mãe me contava que em casa, um toco de gente, 1 aninho, 2 meses, aponta para tudo que quer comer na cozinha. Então, banana, a mamãe faz a banana amassada, vai dar, não quer. E assim vai para 1000 coisas.
E aí chegou na escola com essa questão, assim, com a comida. E aí de ver os outros comendo e a prof não ficando ansiosa, nossa, ela come tudo. Aham. E aí na sexta-feira, quando termina a escola, vai pra casa, volta a comer bem só na segunda-feira. Mas que tinhosa, né? A alimentação Então, é uma assim, forma, é um meio, né, que nem sempre é isso, mas pode ser um meio de chamar atenção sobre Exato. si. Aham. Olhem para mim, né? Sim. Aham. Mas nem sempre é isso. Tem... Sim. Claro, cada caso é um caso. E lá também, como tem muita gente de madura que está ali na educação e que também já passou de uma fase Sim, já que passou. tem tempo para ter tempo. Então, cada vez que ela come sozinha, todo mundo bate palma. A gente faz um Que estardalhaço. maravilha. Então, ela tem um baita palco. Aham. E tem aquela máxima que do meu tempo, quando os meninos eram pequenos, que era: não tá com fome? Guarda o prato. Tem uma hora que ele vai sentir fome. Sim. Olha que maravilha. É isso Mas aí, vai se aguentar, exatamente. né? Isso. Mas se aguenta, vai ver o que acontece. Eu acho sempre mais fácil orientar e ajudar os filhos dos outros. Ah, sim, claro. Não, é isso. Antes de ter filho, eu não tinha. Vocês têm que ver como eu sabia de educação infantil. Eu isso. tenho um livro que diz isso. Eu era muito boa mãe até ter filhos. Até ter filhos. Aí que começa o grande E não caos. tem fórmula, né? Não tem. Ir tentando, ver Por o que isso, funciona. né, Valesca, que não tem fórmula, por isso que tem a ver com isso que a gente está falando, né? Com a proximidade, A intimidade, o tempo para conhecer o filho e ir acertando vamos dizer assim, e pai, mãe, filho, e podendo um conhecer o outro e ir vendo qual é o caminho, né? Faço uma qual é o metáfora. termômetro. Eu faço uma metáfora do elástico e do lastex. O lastex é aquele fio que se espicha fininho. O elástico tem de todos os tamanhos. Mas eu fico sempre, os pais têm muito medo de fazer alguma coisa que vai traumatizar as crianças. Ou medo de errar, assim, por exemplo. Às vezes não dá certo num lugar, eles me procuram. E eu trago para pensar assim, que eu acredito muito nisso. No momento que os pais, nós, né, temos uma flexibilidade interna para não nos exigirmos tanto, a gente também isso passa para os filhos, eles também podem errar e a gente vai acolher. Claro. Porque o que é a vida se não é a arte do refazer todos os dias? Claro. Então acho que isso é uma humildade, coisa... né? Eu acho que é humildade no sentido que a gente... Porque, na verdade, a gente aprende a ser mãe, aprende a ser pai com os filhos. Eles nos ensinam a ser mãe e pai. Então, a gente está acontecendo aquilo de uma primeira vez. E mesmo que seja um segundo filho, nunca é igual, né? Não é uma repetição. Nós não somos iguais. Nós não somos momentos. Que bom, né? Então, eu acho que a gente, vamos dizer, como diz aquela música, né? Viver como sendo um eterno aprendiz. Eu acho que a gente está sempre aprendendo como pais, né? A ser o melhor possível. O melhor que pode. É isso aí. Né? Suficientemente bons. Suficientemente bons. Tu falaste assim, os pais, né? Como é que estão os homens em relação, atualmente, né? Porque eu vejo as mulheres assumindo, me parece, muito mais pedaços inteiros de cuidados com os filhos. Isso é verdade? Como é que vocês veem em consultório, na escola, para a gente finalizar? Ok. Tu queres trazer da escola e depois eu faço... Pode ser. Eu vejo os pais mais participativos, mais interessados, menos tensos que as mães. Né? E acho que tem uma questão, nem todas as mães conseguem contar com os pais porque elas acham que só elas sabem fazer bem do jeito delas. E isso Exatamente. acaba trazendo que os pais se afastam. E é uma pena, porque nenhum pai vai fazer alguma coisa para o seu filho pensando em prejudicar. E quando as mães tomam a frente, os pais recuam e eles perdem o timing. E aí, para resgatar... Entende? É difícil. Então, às vezes eu digo, olha, nem sempre o teu jeito é muito legal, mas não quer dizer que o dele não seja.
E é tão importante, né, essa ajuda, mas eu vejo que às vezes algumas mulheres não conseguem. E ajuda, contar. E até se a gente for pensar, o Winnicott, ele fala isso, que a mãe, para poder ser mãe suficientemente boa, ela precisa de um pai que Uma rede de apoio, né? um pai que a acolha, né, que esteja presente, que esteja com ela. Então, isso que a Valesca fala é exatamente assim, essa questão de que é tão importante para a criança poder ter as duas formas de ser cuidada e tratada. Por exemplo, o pai não pega como a mãe. A mãe pega de um jeito, o pai pega de um jeito. Ele tem mãos maiores, ele tem braços mais fortes, enfim, o corpo dele é diferente. Ele pega o filho de forma diferente. E como isso é rico para uma criança. Dele poder discriminar e dizer, bom, meu pai é assim, minha mãe é assim, que coisa boa, tu já tá abrindo open mind, exato, né? O pai dá banho de um jeito, a mãe dá do outro, o limite, o pai enfoca de um jeito, o pai entende. Como às vezes é bom poder ouvir a opinião do pai, que tu tá lá envolvida e tal, e ele diz, mas tu não acha que tal, opa, né? Até então, da mãe se apaixonar por aquele homem que é o pai. Então eu também vejo como a Valesca, o pessoal, principalmente o pessoal mais jovem, querendo inclusive tirar férias quando nasce o filho, querendo se dedicar ao filho. Claro que tem as situações também de muitas vezes de não querer se envolver, mas eu vou muito por essa linha também, de que às vezes as mães se queixam de falta de ajuda, mas que elas próprias dificultam essa ajuda por não aceitar, porque as coisas têm que ser como elas querem. E o pai é diferente, e felizmente é diferente. Poder ver isso como uma coisa boa, né? Como uma coisa de ampliação mesmo. Algo que agrega, que enriquece. Sensacional, é por aí. Gente, que legal! Eu nem fiz pergunta. Nós somos bem faladeiras. Muito bom, mas é que tá muito... É que o tema também... E nós podíamos ficar aqui uma tarde falando. Que bom! Eu quero agradecer muito, muito, muito para ti, Luza, para ti, Valesca, por vocês estarem aqui. Eu acho que quem nos assistir só vai ganhar. A gente teve aula, né, de oportunidades, não são dicas, não são leis, nada. Oportunidades que se possa se dar para se relacionar com os filhos. Essa tarefa essa tarefa é a mais importante do que tudo, porque não importa o pai ser presidente de uma empresa ou ser um grande artista, e a criança vai lembrar do dia em que ele sentou no chão e brincou com ela. Isto é inesquecível. Isto é o que fica. Muito obrigada. Continuem seguindo a Fala Feminina nas redes sociais. Aliás, eu queria te agradecer, a Valesca já comentou, nós te agradecemos e te parabenizar por esse canal, que eu acho que certamente ele ajuda muitas pessoas, muita gente a repensar coisas. Sim, né? Sim, e que eu acho que tu é uma pessoa que inspira muito, assim, de estar sempre buscando assuntos relevantes, importantes, e o que eu puder ajudar, conta comigo. Olha, pode crer. Conta conosco. Muito obrigada, gurias. Obrigada. Valeu.